Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1,13. Novo Testamento. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, por isso, cingindo o vosso entendimento. Esse cingindo o vosso entendimento significa que nós devemos preparar a nossa mente, ou seja, a palavra que nós recebemos, nós devemos nos preparar para colocar em prática tudo aquilo que você aprende na igreja, nas reuniões, nos cultos, ou quando você aprende, quando você lê a Bíblia, você deve receber aquilo e você deve se preparar para aplicar a palavra, o aprendizado de Deus na sua vida. E ainda diz o seguinte no versículo 13, sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? É ser equilibrado, ou seja, nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito. Nós devemos, nesse mundo, ter uma vida equilibrada e nós devemos, no caso, viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, devemos ser pessoas espirituais nesse mundo. E ainda no versículo 13, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, aqui está falando da volta do Senhor Jesus. Então, enquanto Jesus, ele ainda não voltou, mas sabemos que vai voltar, nós devemos estar esperando, aguardando a sua volta, mas nós devemos estar sendo disciplinados nesse mundo, fazendo a nossa parte e vivendo a vida, conduzindo a nossa vida de uma maneira que agrada a Deus enquanto ele não volta. Ou seja, nós devemos melhorar a cada dia, nós devemos examinar a nossa vida, devemos estar vendo como está nossa comunhão com Deus e devemos estar nos preparando para a volta do Senhor Jesus, para o nosso encontro com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Continuando a leitura da palavra, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, nós não podemos novamente nos adaptar e vivermos de uma forma que não agrada a Deus. Nós tínhamos um estilo de vida quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós éramos ignorantes acerca das coisas de Deus, vivíamos de um jeito, conduzíamos a nossa vida no pecado,
na iniquidade, pois estávamos afastados de Deus. E hoje que nós conhecemos a Deus, hoje que nós vivemos para Cristo, para o Senhor Jesus, nós não podemos, não devemos retornar ao passado. Ou seja, o mundo, o diabo, não querem que eu e você continuemos no caminho. Mas o diabo vai fazer de tudo para que a gente saia do caminho que é Jesus. E nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos permanecer no caminho, nós devemos continuar a estar no centro da vontade do Senhor. Ou seja, não podemos voltar ao lugar da onde Jesus nos tirou. Ou seja, nós não devemos, não podemos voltar ao pecado, à iniquidade, mas nós devemos perseverar e permanecer no centro da vontade de Deus. Continuando a leitura, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, verso 16 de novo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus aqui, de certa forma, ele está dando um exemplo para nós. Ele está sendo, de certa forma, um referencial. E como ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E diz a palavra que nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então é isso que Deus ele quer dizer. E esta palavra santo, ela significa separado. Santo significa separado. Então, quando Deus ele diz que nós devemos ser santos, ele quer dizer que nós devemos ser separados. E separados do quê? Separados do pecado, separados da iniquidade, sabe? Separados de tudo aquilo que não agrada a Deus. Tem pessoas que elas se separam do ser humano, elas acabam se separando, sabe, de outras pessoas. Lógico, quando nós observamos que uma pessoa, ela leva uma vida que desagrada a Deus, e esta pessoa, até mesmo infelizmente, ela quer nos conduzir à perdição, nos conduzir ao pecado, sim, nós devemos nos separar, nós devemos vigiar, mas a questão é a seguinte, sabe, nós devemos, na realidade, estar separados do quê? Do pecado, separados da iniquidade. Nós não podemos estar nesse mundo misturados, envolvidos com coisas que desagradam a Deus. Um dia, lembrando, nós estávamos misturados, sabe? Nós estávamos envolvidos com as coisas desse mundo, mas Deus nos chamou, no caso, para a liberdade. Deus nos chamou para a santidade. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, que nós não temos falhas, que nós não temos erros, mas há uma diferença
entre aquele que serve e aquele que não serve. E Jesus, ele disse o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ou seja, o cristão, a cristã, o homem, a mulher de Deus deve se esforçarem para serem santos, para se separarem de tudo aquilo que desagrada a Deus. Continuando, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se nós invocamos o nome de Deus, se eu e você realizamos as nossas orações e nós falamos que a nossa fé está em Deus, está em Cristo, de fato e de verdade, então, no período que estamos aqui nessa terra, e nós somos peregrinos, ou seja, nós somos viajantes, nós só estamos de passagem. Então, nesse período que nós estamos de passagem nessa terra, estamos peregrinando, como diz aqui a palavra no verso 17, nós devemos nos portar nesse mundo com temor, temor a Deus. O que é temer a Deus? É respeitarmos a Deus, é termos reverência para com o nome do Senhor. Então, o nosso comportamento deve ser um comportamento cristão. O nosso comportamento, a nossa maneira de viver deve ser uma maneira que agrada a Deus, enquanto estivermos viajando, peregrinando aqui nessa terra, porque a nossa pátria é os céus, a nova Jerusalém. Entenda, nós não vamos viver eternamente nesse mundo, mas a nossa fé, nossa esperança devem estar no Senhor Jesus. E aqui no caso, nesses versículos que nós estamos lendo, é uma preparação para o nosso encontro com Jesus. Continuando a leitura, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós éramos prisioneiros, nós estávamos cativos, nós estávamos no cativeiro dos demônios, do pecado, da iniquidade desse mundo. E para você entender, um exemplo, quando uma pessoa ela é sequestrada e ela se encontra no cativeiro, então os sequestradores, os bandidos, eles exigem o quê? Um valor pelo resgate daquela pessoa, daquela vida.
E ali a família, vamos dizer assim, só um exemplo, ela paga aquele valor, aquele preço, para que o seu filho, o seu parente, ele seja liberto do quê? Daquele cativeiro. Então, Deus, através da morte do Senhor Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, pagou o preço pelo nosso resgate. Nós fomos resgatados do império das trevas, nós fomos resgatados do pecado, resgatados das coisas do mundo, e hoje nós somos libertos. Mas o preço que Jesus ele pagou pelo nosso resgate justamente foi o seu sangue. E por esse motivo, hoje eu e você, nós somos libertos. De repente tem pessoas que dizem assim: pastor, mas tem pessoas que ainda se encontram presos no pecado, presos nas garras de Satanás. Se essas pessoas entregarem a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, se elas forem batizadas nas águas e essas pessoas se submeterem à vontade de Deus, à vontade do Senhor, e decidirem viver para Cristo, pode ter a certeza que essas pessoas serão libertas do cativeiro. Pois Jesus já fez a parte dele, já pagou o preço, agora cabe a mim e a você vivermos para Cristo, vivermos para Deus. Continuando, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está vendo? Foi por amor a nós, por amor a mim, a você, que Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, e ele sofreu, padeceu, pagou o preço e morreu naquela cruz do Calvário, foi crucificado por amor a nós. Verso 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, é por meio de Jesus que veio a fé, e nós temos fé e temos esperança no nosso Deus. Em outras palavras, é a única forma, a única maneira, e é isso que a Bíblia quer dizer, a única forma, a única maneira de eu e você nos achegarmos a Deus, termos comunhão com Deus, com o Senhor, é através de Jesus Cristo. Pois ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, se o ser humano ele quer se achegar a Deus, é somente através de Jesus. Por esse motivo, o ser humano deve entregar a sua vida totalmente para Cristo, e assim ele se achega ao Deus Pai. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, e se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, e ele vai te resgatar, vai te tirar do cativeiro e vai te conduzir à liberdade. Amém? Vamos orar.
Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos permissão para entrar na tua santa e gloriosa presença. Te adoramos, te amamos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, Pai. Tudo que nós precisamos está em Ti. Tu és a nossa riqueza. Meu Deus, te agradecemos por tudo, Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor entregou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, o qual pagou o preço para o nosso resgate, e por esse motivo nós temos a liberdade e nós temos, meu Pai, acesso a Ti. Obrigado, Senhor. Aleluias, glórias e glórias. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai, eu lhe peço que o Senhor venha alcançar cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, e o Senhor venha abençoá-la naquilo o que ela precisa, naquilo o que ela necessita, seja na sua vida espiritual, seja, meu Pai, nas suas finanças, seja no seu trabalho, seja no seu comércio, no seu serviço, na sua família, no seu casamento, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os seus servos. E, meu Deus, se essa pessoa, essa criatura, ela ainda não te conhece, ela ainda não entregou a sua vida para Cristo, abra o coração, abra a mente, abra o entendimento, e que ela possa compreender a tua palavra, a tua vontade, o teu evangelho, e assim ela possa entregar a vida dela totalmente para o Senhor Jesus, Pai. Assim te agradecemos, meu Deus, por tudo, e que a cada dia o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, a vivermos com temor aqui nessa terra durante a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!